Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Mariana e nós vamos para o nosso segundo estudo do capítulo de Esther. Hoje eu quero convidar você a, depois desse vídeo, estar lendo o capítulo 2 do livro de Esther. E nós vamos ver quais são os princípios que nós podemos tirar, né? Nós podemos estudar deste capítulo 2. Nós vamos falar hoje de preparo e envio. Esther, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: Este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela, de aparência e formosa vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara, ou algumas traduções dizem assim, a adotou como filha. Amém? Este é o versículo que nós vamos trabalhar no dia de hoje. O cenário da vida de Esther era orfandade e exílio. Ela era uma moça que ela não tinha pai e não tinha mãe, então ela tinha sido criada por um tio, né? O tio Mardoqueu, algumas traduções dizem Mordecai. E a vida dela, ela cresce debaixo de um cenário de orfandade. Além disso, a Bíblia diz que eles eram exilados, eles estavam longe da sua terra natal, eles estavam longe da sua fé, eles estavam em um lugar como escravos, eles estavam em um lugar como pessoas vistas de forma insignificante. As pessoas olhavam para Esther e viam uma pessoa qualquer, porque ela não estava na sua origem, ela era considerada uma estrangeira, uma intrusa, uma exilada, era considerada uma serva. E a Bíblia fala que Assuero, quando ele tira a rainha Vaste do seu reino, ele emite um decreto onde todas as virgens das 127 províncias, elas eram levadas até o palácio. Lá elas entravam num preparo para que elas fossem a uma audiência com o rei, né? O rei ia observar cada uma, o rei ia se deitar com elas iam ser servas do rei. E aquela mulher que o rei mais amasse, aquela mulher que o rei, que despertasse o coração do rei, ela ia ser colocada como rainha no lugar de Vaste. A Bíblia fala que o palácio também não foi uma escolha para Esther. Esther, ela não escolheu perder os pais e o pai e a mãe. Esther não escolheu viver uma adoção. Esther não escolheu viver exilada. Esther não queria ir para o palácio, não era uma escolha de vida, era um decreto. Orfandade e exílio não foi uma escolha dela, foi uma fatalidade. E nisso eu vejo que nós enfrentamos fases na nossa vida em que nós temos que lidar com situações que nós não escolhemos passar, com situações que jamais nós imaginamos viver. E são nessas fases que dois sentimentos podem ser gerados no nosso interior. Nessas fases da nossa vida, nós podemos nos tornar revoltados ou resistentes. São diante de situações difíceis como essas que nós podemos nos tornar revoltados ou resilientes. A Bíblia diz no livro de Provérbios 24, versículo 10, o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe quando eu e você aprende a ser forte, começa a ser treinado para ser forte? No dia mau, no dia da angústia, no dia difícil, naquele dia que a gente jamais imaginou viver, naquele dia que a gente jamais imaginou passar, diante de notícias ruins, diante de decretos difíceis, diante de situações contrárias, é quando eu e você começa a ser preparado para receber força, para ser forte. Só que se a gente se mostrar fraco nesse dia, se a gente se mostrar cabisbaixo, nós podemos nunca mais nos levantar.
O cenário de Esther, embora não fosse uma opção, não fosse uma escolha, não fez dela uma revoltada, não fez dela uma vítima da situação, não fez dela uma fraca. O cenário que eu e você vive na nossa vida não tem o direito, não tem o poder de fazer da nossa vida, de fazer da nossa história, de fazer da nossa pessoa uma pessoa fraca. Nós não precisamos ser revoltados porque nós estamos em um lugar que não gostamos, estamos em um relacionamento que está difícil, estamos convivendo com pessoas tóxicas. Você não precisa viver vítima da sua história, você pode ser o protagonista da sua história. Pelo contrário, a história de Esther fez dela uma resiliente, fez ela uma sobrevivente da sua própria história, fez ela uma pessoa que renasceu na sua dor. Ela não ficou se vitimizando, não. Ela se tornou uma pessoa preparada, uma pessoa pronta para viver aquilo que ela tinha que viver. Então existem fases que nós não vamos querer passar o que nós estamos passando. Existem fases que nós não vamos escolher o que nós estamos vivendo, mas isso pode fazer de você uma pessoa forte. A Bíblia diz no versículo 8 e 9 do capítulo 2, quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Outra coisa que nós precisamos entender e aprender é que todo chamado exige um preparo. Esther, quando ela chega no palácio, ela não fica com a cara amarrada, ela não fica bicuda, ela não fica revoltada, ela não fica se vitimizando, se justificando, não. A Bíblia fala que ela acha graça aos olhos de Hegai. Hegai era um eunuco, era um homem que trabalhava com as mulheres do palácio, ele servia as mulheres do palácio. E quando aos olhos de Hegai ela encontra graça, ela encontra favor, a Bíblia fala que ele favoreceu ela. Ele preparou 7 moças para cuidar dela, colocou ela no harém do rei, deu uma alimentação especial, lhe deu produtos de beleza, começou a preparar. Ela tinha sido preparada, tinha sido chamada para o trono, mas esse lugar exigia dela um preparo. Porque nada acontece de forma mágica. Às vezes você fala assim, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Que bom, mas ele não vai acontecer de forma mágica. Você está se preparando para cumprir o chamado de Deus na sua vida? Porque uma pessoa desqualificada, ela atrasa o cumprimento da promessa na vida dela. Se você tem um chamado, se Deus ele tem algo específico para você, seja em ministério, seja em cargo, seja em função, seja em serviço, se Deus falou que você vai ser alguém, você já está se preparando para isso? Porque o seu hoje, a sua rotina, o seu dia a dia, ele deve estar englobado para o seu futuro. Você já deve agir hoje como você se vê daqui 10 anos. Você deve se posicionar, você deve falar, você deve se mover, você deve gesticular, você deve ser a pessoa que você vai ser daqui a 10 anos. Esther, ela tinha um chamado para ser rainha. Só que quando ela entrou naquele palácio, antes dela ser escolhida como rainha, ela já começou a se posicionar como rainha. Porque uma pessoa desqualificada para um propósito divino atrasa o cumprimento da promessa. Se ela não estivesse preparada, se ela não fosse preparada, ela atrasaria o cumprimento da promessa de Deus. Aí o tempo passa, a oportunidade passa e nada acontece. Você tem se preparado para as coisas que Deus falou que você vai realizar? Você tem se preparado para cumprir a vontade de Deus na sua vida? Para que tudo aquilo que Ele falou, que vai acontecer, que você vai ser, aonde você vai chegar,
vem estar de acordo, você vem a se encaixar no propósito dele? Olha no versículo 10 comigo, Esther capítulo 2, versículo 10. Esther não havia declarado ao seu povo, nem à sua parentela, pois que era judia, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Esse versículo ele aponta para a obediência, mesmo com uma distância. Esther, ela tinha recebido uma instrução do seu tio. Ele falou assim: olha, quando você chegar no palácio, não fala da sua origem, não fala, vai ter um momento certo. E ela, muito sábia, muito discreta, muito cheia do Espírito, ela obedeceu às ordens. E aí eu quero te perguntar, você é obediente, mesmo distante dos olhos das autoridades que estão sobre a sua vida? Você consegue ser uma pessoa leal? Você consegue ser uma pessoa firme mesmo quando as autoridades não estão te olhando? Quando você está fora de todos os focos? Porque Esther conseguiu. A Bíblia diz no livro de Jó 34, versículo 21, assim, ó: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. O Senhor vê quando você é obediente, só que o Senhor também vê quando você não é obediente. Ele vê quando você age porque as pessoas estão olhando, mas ele vê quando você é sincero, quando você é verdadeiro, quando ninguém está olhando. Os olhos de Deus estão sobre todos os caminhos do homem e vê todos os seus passos. O Senhor está te observando. Versículo 12 ao 17 começa a falar do tratamento de Esther, onde ela, por 12 meses, ela fica debaixo dos cuidados de Hegai, onde ela toma banho com óleos aromáticos, com essências, onde tudo o que Hegai a instrui, ela obedece. O versículo 17 diz assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência mais do que as outras virgens. E ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Essa passagem reflete mais uma vez submissão. Todas as vezes que nós somos submissos ao preparo, submissos a uma palavra, todas as vezes que nós nos submetemos com humildade debaixo de uma instrução, nós somos promovidos. Esther, ela tinha uma missão, mas para cumprir essa missão ela precisava de direcionamento, ela precisava de mentoria. Hegai, o eunuco, a mentoriou, a discipulou de tamanha excelência que tudo que ele falou, ela fez. Você vai ler aí nesse capítulo, nos segredos de Esther, você vai ver o que ela faz, tudo que ele fala, ela faz, e isso fez ela agradar o coração do rei. E eu entendo que todo preparo exige instrução, exige direção. Se você não tiver humildade para ser instruído, você vai se tornar incapaz para a missão. Preparo exige tempo. Algumas conquistas levam esforço, levam dedicação, levam tempo, e você precisa se dedicar, você precisa perceber, você precisa ser direcionado para ser apto para o teu chamado, para ser uma pessoa apta para cumprir a missão. E eu quero que você reflita em 3 perguntas debaixo deste estudo. Você tem sido submisso e obediente às autoridades, aos mentores da sua vida, mesmo à distância, mesmo com a ausência deles? Porque quem você é no particular, quem você é no secreto, vai ser revelado em público. Quem você é em secreto, em segredo, vai ser revelado em público. Segunda pergunta que eu quero que você reflita: você tem se preparado para cumprir o propósito que Deus confiou na sua vida? Você tem se preparado para cumprir a sua missão? Você tem se preparado para cumprir os planos que estão no seu coração? Sem preparo você não vai chegar a lugar nenhum. Terceira pergunta que eu quero que você reflita: você tem sido humilde e procurado
um mentor, ou um direcionador, ou uma instrução sobre o seu propósito de vida? Porque para você olhar para uma pessoa e pedir, me orienta, me ensina, você precisa ser humilde e falar: sozinho eu não consigo nada. Ah, sozinho eu posso chegar longe? Pode, mas direcionado você chega mais rápido. Então que você aprenda com esse capítulo 2 de Esther a ser conduzido, a ser mentoreado, a ser preparado para cumprir o propósito de Deus em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.